Então, Fabrícia, onde você se inspirou para a escrita? Fale um pouco sobre o livro e sobre esse lançamento. Primeiramente, Maria Luísa, eu gostaria de agradecer o convite, que eu fico muito feliz em saber que a escola tem um projeto que incentiva principalmente a leitura e através da rádio eu acho que a gente consegue alcançar um número maior de Com alunos. certeza. Terra Ardida, ele foi inspirado inicialmente num incêndio que aconteceu no ano de 2017 em Portugal, na cidade de Perdigão. Eu tinha acabado de chegar em Portugal quando aconteceu essa tragédia. 63 pessoas morreram presas na estrada porque o fogo atingiu dos dois lados da estrada. E lá as estradas são bem finas, estreitas, como é aqui em Ouro Preto. Então não teve como essas pessoas fugirem. Foi uma comoção geral. Então aquilo ali ficou guardado na minha cabeça. E adormeceu de 2017 até bem recentemente, em 2022, o ano passado, quando eu estive em Alagoas, tirei uma semana de férias, e quando eu cheguei na cidadezinha de São Miguel dos Milagres, parecia que o incêndio veio na minha cabeça e a história foi montada imediatamente. Por quê? Porque lá em São Miguel dos Milagres tem um dos maiores resorts do Grupo Hoteleiro Mundial. E é justamente baseado no Grupo Hoteleiro Mundial, que a propriedade é de Portugal, que a história veio para poder ser escrita e saiu, literalmente. Muito bonito a tua relação por fora, né? Mas como você... Então você começou... Esse livro se relaciona então com você mesmo? Existe alguma semelhança entre os personagens com você? Não, é totalmente ficção. Simplesmente são fatos que eu presenciei ou que eu vi acontecendo que geraram a história. Eu entendo que o escritor, de uma forma geral, ele tem que estar muito antenado a tudo que acontece ao seu redor. E como a história fala de violência patrimonial, né, contra a mulher, eu acho que esse é um tema que está muito em voga, que graças a Deus está sendo trazido à tona, porque muitas de nós fomos violentadas patrimonialmente, porque é um pouquinho diferente de uma violência para fora. É você sendo roubada por uma pessoa que está dentro da tua casa, é você sendo destituída de tudo que você tem. Então, é você se sentir no lixo, porque você é jogada ao lixo, porque você não vale mais nada, porque você já não tem mais nada, tudo que você tinha é retirado de você. Então, não são fatos que aconteceram na minha vida, mas são fatos que acontecem na vida de todas as pessoas. Eu falo que toda ficção é baseada num fato real. Não necessariamente que aconteceu comigo ou com você, mas que acontece com diversas pessoas ao nosso redor. Verdade. Muito bonito isso. E como você começou a se interessar? Como você começou a se interessar pela escrita? Olha, que eu me entendo por gente desde os 13, 14 anos, que foi onde saiu o livro de poesias pelo Retrovisor. Sim. São poesias que eu escrevia e fui guardando ao longo do tempo para poder, assim, porque era uma coisa que eu gostava. Então, sonhar, todo mundo sonha. Sim. Se ia realizar ou não, ou quando ia se realizar a publicação, isso aí era uma coisa que eu nunca tive um intuito assim, não, vai ter que ser agora. Não, fui escrevendo e guardando até o dia que eu me reconheci escritora. Porque eu acho que foi a partir daí que mudou um pouquinho o patamar. Antes eu escrevia para mim e as pessoas que estavam na minha volta. E depois que eu entendi que eu era uma escritora, eu passei a escrever para o público em geral, para todas as pessoas. Então, como vimos aqui, você tem vários livros escritos. Como você relaciona essa vida de escritora com a sua vida de docente aqui no IFMG? Como você arruma um tempo para escrever? Porque imaginamos que escrever demora um tempo, toda uma questão mental para se escrever. Como você relaciona esse seu tempo? Tá. Como técnico administrativo, que é um pouquinho diferente do trabalho docente, porque o docente ele tá dentro de aula, tem dias que tem dia que não tá, às vezes é de manhã, às vezes à tarde. Não, nós técnicos administrativos é de amanhã e à tarde aqui, ou à noite, à tarde e à noite. Então, uma das coisas que a gente precisa desmistificar é de que a escrita demora. Ou que leva tempo. Ela pode levar um tempo, mas não necessariamente
Você precisa ficar, meu Deus. A escrita é um hábito. Se você todos os dias se predispor a escrever meia hora, 40 minutos, 1 hora, você não depende da inspiração chegar para você escrever. Quando eu escrevia poesia, eu entendia que a poesia é inspiração. Então eu estava aqui, de repente, conversando com você, a gente conversava alguma coisa, ou eu via algum fato, eu me inspirava, eu corria para o papel e escrevia. Quando você começa a trabalhar com romance, ou contos, ou crônicas, você percebe que não é inspiração, que é um hábito diário. Que você pode simplesmente não estar com nada na cabeça, apenas a história que você quer contar. E daí você põe no papel e começa a escrever. Então você tem esse hábito já, não sei, talvez diariamente, semanalmente? Sim, dependendo do se eu estou trabalhando na escrita de um livro ou não. Os Olhos Vermelhos foi um desafio que me deram, que todo dia eu teria que trazer um capítulo. Um capítulo pode ser 10 páginas, uma página, ou não tem um limite de páginas por capítulo. E foi justamente assim que eu pude perceber que bastava eu sentar e pensar em escrever, não necessariamente. Tem que sair o capítulo. Não, ele sai. E outra coisa que a gente precisa desmistificar é que, assim, você tem que escrever sem se preocupar com a questão de que tá certo ou tá errado, o português, a linguagem, a concordância. A primeira escrita que você faz é a escrita que você tem que deixar vir do coração. Então, você escreve e esquece que escreveu. 2 dias depois, você vem e aí sim você vai fazer a crítica, a análise. Olha, a conjugação, o tempo está errado, esse português não está muito correto, olha, não teve coerência o que eu falei aqui com o que está ali, entendeu? Então, primeira escrita, emoção. Libera tudo que está na tua cabeça sem preocupar. E segunda escrita, crítica, que aí você vai cortando. E aí você percebe que às vezes 70% do que você escreveu não presta para nada, mas que os 30 que ficaram são muito valiosos. Entendi. Mas então você pretende continuar escrevendo mais? Ah, sim. Muito mais obras? Sim. Se dependesse, se você virasse para mim hoje e falasse assim, olha, você tem a opção, o que você quer fazer na sua vida pro resto da sua vida? Escrever. Eu não tenho dúvida. Mas então você já tem, por exemplo, você já tem alguma inspiração para uma próxima leitura, talvez? De imediato, não. Mas como aconteceu com os 2 romances, porque a poesia é uma coisa que você vai escrevendo e vai juntando. No caso dos romances, houveram motivações para eu escrever. Então, por enquanto, eu ainda não tenho uma motivação. Já tem algumas coisas rodando pela cabeça. Sempre roda. Sempre roda. Mas nada ainda que faça assim, é esse o tema. Porque às vezes, que é outra coisa estranha. Muitas das vezes as pessoas escrevem primeiro o livro para depois achar o nome. Eu não. Primeira coisa vem o nome na minha cabeça, porque a partir do nome é que eu desenvolvo toda a história. Ah, é? A partir do nome que eu sinto, eu falo, não, é esse o nome do livro que eu quero e através disso eu desenvolvo. Não, muito bom. Então você, quando lançar mais livros, isso até é uma boa pergunta, por fim, né? Por onde os ouvintes podem achar os seus livros, onde comprá-los? Tá. Nós temos livros na Amazon, nos maiores marketplaces. Então, quem quiser o livro pode ir na Amazon, jogar Brisa Coelho, que vai aparecer todos os meus livros lá. Ou também nós temos na Submarino, na Lojas Americanas, no Ponto Frio, na Um Livro, na Estante Virtual. Todos esses locais você consegue. Aqui em Ouro Preto nós temos 2 lugares que tem também vendendo. Na Livraria São José. Sim. E temos na Clínica Reeducar, onde se faz fisioterapia, ergonomia, porque são coisas que a gente entende que reeducar não é só a questão corporal. Sim. A mente também precisa ser reeducada. E leitura é hábito. Escreve bem quem lê bem. Lê bem quem escreve bem. Ou bastante. Né? Ou quem quiser pode conseguir diretamente comigo também. E aí tem a dedicatória. Né? Que tem um diferencial. Então, são livros que você encontra em alguns lugares. Tem no Bazar Faria também. Você encontra lá no Bazar Faria.
Ah, então ótimo. E qual que... Divulga o seu Instagram para os ouvintes saberem onde ir, onde achar você. Tá. Meu Instagram é Brisa Coelho Escritora. Aham. No Facebook você me acha como Fabrícia Coelho Freitas. Também tem o Instagram Fabrícia Coelho Freitas. E tem, depois desse trâmite todo de você passar por diversas editoras, você vira e fala assim, a editora não fez do jeito que eu queria, essa daqui não cumpriu com isso aqui do contrato. Aham. Então eu criei a editora BC, de forma que as pessoas que se interessarem em publicar seus livros podem também me procurar, que a gente faz todo o processo. Se você verificar, esse BC, livro são da minha editora. Ah, que muito bacana isso. Então, ótimo, já fica de motivação para os Quem ouvintes. gosta de escrever, quem tem o sonho de publicar um livro, Aham. pode vir para a gente conversar, para entender, porque eu acho fundamental que o escritor entenda todo o processo de confecção do livro. Escrever não é simplesmente você colocar a palavra aqui no papel. Sim. O processo da escrita, ele desenvolve e envolve muito mais coisas, que se o escritor não tem conhecimento, ele é passado para trás por editoras que não pagam direito autoral. Uhum. Ele não fica a par do que na hora de conversar com o design de capa, como que é feita uma capa, o que é uma orelha, o que é uma lombada, o que é uma quarta capa, o que é um endosso. Então, você tendo uma noção do que é o todo, fica mais fácil de você dialogar e criar a obra que realmente você quer que as pessoas tenham em mãos. Ah, então ótimo. Então, a rádio, em nome da rádio, a gente agradece por você ter participado e até mesmo divulgar o seu trabalho, porque já fica de experiência para os próximos ouvintes ou para os espectadores, para irem e chamar você, principalmente por Instagram, né, que é o mais fácil de comunicação. E foi muito bom. Você fala muito bem dos seus livros, inclusive até eu fiquei com vontade de ler o seu novo livro, o seu novo romance, não é? Eu gostei bastante e esperamos que você consiga lançar mais livros, né, durante um tempo e que possa vir aqui de novo e a gente conversa sobre os seus novos livros. Acho muito bacana, muito obrigada, viu? Maria Luísa, eu que agradeço e vou dar spoiler. Novembro, dezembro tem mais livro por aí. Ah, aí, ó. Então, ótimo. E aquelas pessoas que quiserem, no Instagram também não vão só ouvir a nossa entrevista. Nós vamos publicar o vídeo que nós estamos gravando aqui. Vai ter uma parceria direta com a rádio Isso IFMG aí. e com a Fabrícia Coelho. Muito obrigada. Obrigada eu. Então,